Pessoal, o que a gente vai aprender nessa live de hoje? Uma pergunta que estão me fazendo aí nos últimos dias aí, de modo recorrente, é: eu tenho que atualizar o meu sistema de gestão de segurança de alimentos pela ISO 22000, pelo FSC ou por qualquer outra norma? Eu tenho que atualizar? E que extensão eu tenho que atualizar esse sistema de gestão? Oi, Fabiola, tudo bem? Bem-vinda. Que extensão? E eu tenho ouvido de algumas pessoas a seguinte resposta: é só atualizar a gestão de crise. Não, não é bem assim, gente. Não é bem assim. Então, para poder responder essa pergunta, que eu resolvi fazer essa live aqui com vocês. Então, é o seguinte, primeira coisa, esse assunto aqui vai beneficiar qualquer empresa de alimentos e bebidas, seja certificada em qualquer norma, ou se ela está em processo de implementação, ou mesmo que ela não esteja, porque ela vai poder ter uma outra visão sobre o que a gestão de segurança de alimentos pode fazer pela sua empresa, principalmente nesse momento de pandemia mundial. Oi, Leandro, bom te ver por aqui. Então, sim, o que você vai aprender? Falar sobre o que atualizar no sistema de gestão, o quanto atualizar, qual a extensão de fazer isso. Por conta da pandemia mundial por Covid, está tendo uma mudança incrível no ambiente de negócios. E, assim, as empresas de alimentos, de certo modo, estão sendo favorecidas, porque, de modo algum, pode faltar alimento a essa altura do campeonato, para ninguém. Então, é uma super oportunidade para manter toda a cadeia de abastecimento, para manter toda a oferta, para manter tudo funcionando, diferente de todos os outros setores que recentemente passaram por uma quarentena, por uma parada. Teve muita gente aí que perdeu faturamento, e isso não está acontecendo com as empresas de alimentos. E, por outro lado, né, o coronavírus, ele é um perigo biológico, mas não tem nenhuma evidência até o momento de que ele seja transmitido por alimentos. Todos os processos de produção de alimentos dão conta de eliminar, de entregar um alimento seguro. Então, o problema não é o coronavírus ir parar para dentro dos alimentos. O problema é o contágio pessoa a pessoa e os desdobramentos que isso pode acarretar na empresa. Porque nós não podemos, de modo algum, perder força de trabalho a essa altura do campeonato. Nós não podemos ter, assim, pessoas doentes dentro da empresa pela própria doença, porque ninguém quer ver uma pessoa com essa doença, e principalmente porque o contágio é muito rápido dentro de um ambiente e poderia fazer facilmente uma empresa ficar sem os seus operadores se todo mundo for contagiado ou tiver algum familiar ou tiver que ir para o isolamento. Então, essas são mudanças, assim, né, que está tudo acontecendo. E a pergunta é: que ajustes tenho que fazer no meu sistema de gestão? É só gestão de crise ou isso se desdobra para outros processos? Então, isso é o que a gente vai falar nessa live de hoje. E eu vou responder as perguntas no final. Eu deixei aqui os chats abertos e vocês vão guardando aí as perguntas mais para o final. Então, se o Instagram me dá aqui até 1 hora, e esse é o tempo que a gente vai utilizar para falar sobre isso. Então, é o seguinte: nas novas versões das normas, para quem está acompanhando, para quem já está certificado, já está sabendo, ficou muito claro que tudo parte do planejamento estratégico, ou do direcionamento estratégico, como vocês queiram chamar. Tudo parte dali. Então, as normas não são feitas para atender meramente requisitos, elas são feitas para atender todo um propósito, um direcionamento estratégico da alta direção. E é por ali que a gente tem que começar a revisar o sistema de gestão. Tá? Então, o primeiro item é pegar o planejamento estratégico ou o direcionamento estratégico, enfim, o que existir, quais são os propósitos da organização, quer isso seja do modo que for, pode ser simples, pode ser um pouco mais complexo. Enfim, pega esse planejamento estratégico que está em vigor, que já não serve mais para o cenário da pandemia. Quem das empresas, quem de nós iria imaginar no início de 2020, ajustando os seus processos, seus planejamentos estratégicos, que nós teríamos um ano como a gente está tendo? Ninguém. Então, tudo aquilo que está em vigor já
não serve mais do jeito que estava, precisa desses ajustes. Então, assim, começa por aí, imediatamente revisar. Então, precisa o quê? Pegar essas ações que foram estabelecidas e revisar com esse olhar da pandemia, com esse olhar da doença do Covid. Então, a partir dali, pegar o mapeamento de pontos fortes, de pontos fracos, de ameaças e oportunidades, lembrando que os pontos fortes e fracos sempre são do ambiente interno, são da organização, e ameaças e oportunidades vêm do ambiente externo. Então, pegar esse mapeamento que foi feito e revisar isso aí, tá? Então, assim, eu destaco, em primeiro lugar, como pontos fortes, a empresa ser certificada, ou ela ter um APPCC feito, ou ela ter umas boas práticas estabelecidas. Então, isso, a essa altura, é um grandíssimo ponto forte. Porque, assim, especialmente se a empresa for certificada ou se ela tiver tudo isso validado. Então, por exemplo, se ela tiver um projeto de segurança de alimentos que identificou na produção quais são os pontos vulneráveis, onde que eu tenho que ter controles na produção para entregar o alimento seguro, os processos de higiene que precisam ser validados, onde eu garanto que eu estou eliminando o perigo biológico, onde eu tenho que verificar a eficácia, se isso já foi validado, os materiais, se está tudo validado, o transporte, se está tudo certinho, se não tem nada pendente para arrumar com o transporte, com o armazenamento, se isso tudo está funcionando, já é uma grandíssima coisa. Se tiver certificada, melhor ainda, porque pode acontecer o quê? Que até empresas que não sejam certificadas estão bem, mas pode ser que, como a gente sabe, que existe no mercado muita papelada e muita coisa para inglês ver. Pode ser que as coisas estejam meio. Então, esse é o momento de evoluir, de melhorar, para poder aproveitar essa oportunidade que está se configurando aí, especialmente para as empresas de alimentos. Outra coisa é manter, então, mais do que nunca, durante essa pandemia, a capacidade de entregar os alimentos seguros. Mais do que nunca. Por quê? Porque as pessoas não podem adoecer, já chega a pandemia. E fora isso, a gente tem todas as outras doenças e todos os outros perigos que acontecem normalmente na produção. Então, mais do que nunca, o mundo precisa de alimentos seguros para que não seja uma fonte de adoecimento de pessoas e para manter a imunidade, manter as pessoas, né, abastecidas de comida mais do que nunca. Então, essa capacidade de entregar, essa competência na entrega, é um grandíssimo ponto forte para as empresas de alimentos. E ter a força de trabalho saudável. Então, que tudo seja feito dentro da empresa para manter essa força de trabalho sem adoecer, sem se contagiar, sem trazer Covid para dentro das empresas. Então, quanto a pontos fortes que eu consigo identificar, claro que isso vai variar de empresa para empresa, tá? Porque cada empresa é um universo. Mas o que eu consigo identificar, assim, de um modo genérico, que serve para qualquer organização? As melhorias nas rotinas de higienização, se for cabível, é o momento de fazer. Então, se tem alguma coisa que não está bem equacionada, é o momento de investir nisso. E vai resultar não só para atender essa questão da pandemia, mas vai gerar uma evolução da própria operação da empresa. Vai, então, com isso o quê? Essas melhorias vão aumentar a capacitação na entrega desse alimento seguro, caso a empresa não tenha, então tem que investir nisso. E tem dentro da produção de alimentos segmentos. Então, segmentos sensíveis são restaurantes ou produtos prontos expostos à venda, porque, no meu entendimento, seria o único momento onde poderia até haver um risco de contágio por coronavírus, entre outras coisas. E por quê? Os restaurantes, por conta de muitos decretos municipais, estaduais, aqui mesmo na cidade onde eu moro, em Bento Gonçalves, o que eu tenho visto? O comércio começou a reabrir essa semana e os restaurantes estão atendendo todo o pessoal com luvas. E luvas são disseminadoras de vírus.
né? Luvas, assim, usadas na produção. Então, eu fiquei, assim, com muito medo do pessoal estar realmente usando luvas do modo apropriado, de modo correto, porque na produção de alimentos a gente não indica para todas as operações, em todas as etapas de produção, né? Então, por exemplo, a la carte não precisa. E o que eu tenho visto, eu já fui em restaurante que serve aquilo, onde tem uma pessoa com luvas servindo as pessoas. Ninguém pode chegar perto do buffet. E eu fiquei com muito medo. Então, falta clareza na disseminação das informações corretas. E mais do que nunca, a gente precisa ser assertivo. A gente não pode botar de jeito nenhum nem o próprio pessoal, nem o cliente em risco. Então, a própria questão de máscara. Máscara é a mesma coisa que luva, né? O pessoal está aí apresentando o uso massivo de máscaras. Até então, antes da pandemia, restrito aos profissionais da saúde, ou pessoas que estão gripadas. Para essas pessoas, as máscaras são eficazes. Agora, assim, indiscriminadamente, também, né, a gente está vendo as pessoas na rua, às vezes as pessoas estão dirigindo o seu próprio carro, a gente vê na rua o pessoal de máscara. Então, não existe um entendimento sobre essa questão do uso de máscaras e luvas, não existe um entendimento massivo. Isso está muito na área de conhecimento do pessoal da saúde, do pessoal de alimentos, e é um momento em que precisaria levar isso para a população. Então, assim, tem que essa informação correta tem que ser passada em treinamentos dentro da empresa mais do que nunca, para que sejam aplicadas onde realmente precisa e sem oferecer nenhum tipo de risco para o cliente que está ali, que vai no restaurante, enfim. Cada segmento da cadeia de alimentos vai ter uma especificidade. E se vocês quiserem saber algo mais específico, vocês guardam para fazer as perguntas, ou podem me mandar nos comentários que eu posso até pensar em fazer uma live específica, por exemplo, só para restaurante, ou só para um determinado tipo de indústria. Mas isso se eu receber mensagem de vocês. Empresas que não têm APPC, que não têm boas práticas, ou que isso está meia boca, ou que não têm sistema de gestão, nesse momento elas têm um ponto fraco aqui. Tem um ponto fraco, justamente por quê? Porque elas não conhecem a extensão da garantia de entrega de produtos sem problemas. Não tem isso validado. Então, na verdade, se não tem validado, não prova. Não consegue provar aquilo que realmente está fazendo, a qualidade daquilo que está entregando. Outra coisa, as barreiras sanitárias, será que elas são eficazes? Porque, às vezes, as empresas deixam para fazer melhorias, às vezes é questão de custo ou de gestão de custos. Quando que nós vamos arrumar uma determinada barreira sanitária ou aspectos da infraestrutura que ajudariam a fazer essa separação, esse isolamento que é necessário para conter o contágio, a propagação de perigos biológicos. E barreira sanitária adequada para a troca de EPIs. Então, por exemplo, os profissionais de saúde, qual é o momento que eles se contaminam, né? Eles estão de cara com o perigo lá no hospital. Então, enquanto estão atendendo o paciente, não é o problema. O problema é quando vão tirar os EPIs, que estão contaminados, e acabam tocando neles. Então, como está a qualidade das barreiras sanitárias na empresa? Esse é o momento de avaliar. Se isso não estiver muito bem, pode ser um ponto fraco. Quanto a ameaças e oportunidades, isso é do cenário externo da empresa, o particular que nós estamos vivendo agora. Então, quanto a ameaças que vêm do mercado, se o pessoal doente, se perde a força de trabalho. Nós temos um caso aqui na região onde eu moro, de uma empresa que elabora sucos, que pôde comprar muita matéria-prima disponível no mercado, porque outros 2 concorrentes tiveram pessoas contaminadas por Covid e as empresas não puderam operar. Então, esse que estava com o pessoal ok, todo o pessoal saudável, comprou a matéria-prima que seria dos concorrentes. Então, de certa forma, ele se beneficiou com isso, né? Então, assim, oi, boa tarde, pessoal. Legal ver vocês aqui.
Então, tem que aproveitar. O pessoal não pode adoecer, tá? Outra coisa é que, vamos imaginar essas empresas, nesse exemplo que eu dei, as empresas que fecharam, que não puderam aproveitar a matéria-prima, não puderam produzir, ficaram sem produção. Automaticamente, elas vão ficar como? Elas vão ter perda de faturamento, vão ter, eventualmente, lucro cessante. E isso é problema para qualquer empresa. Outra coisa, se tiver, por exemplo, se ficou sabendo que alguém entre os operadores é um caso confirmado de Covid, e aí os outros colegas que estavam expostos e que estavam juntos, próximos dessa pessoa, se eventualmente vierem a se contaminar também, essas pessoas podem entrar na justiça e processar a empresa. Então, são mais despesas, é mais custo, assim, inesperado. Nada previsto, nada disso foi previsto. Então, né, mais do que nunca, as empresas vão precisar manter esse ambiente o mais saudável possível. Quanto a oportunidades no mercado, que oportunidades temos? Então, obviamente, fornecer, né, nesse momento, e até faturar mais. As empresas aí que são capazes para fabricar e entregar álcool gel se deram muito bem. Ou álcool 70, se deram muito bem. Estão aproveitando aí quem está fazendo máscara, né? E a mesma coisa alimentos. Alimentos todo mundo tem que comer. E inclusive, é um fator, assim, de tranquilização da população, de ter abastecimento regular de alimentos, né? Então, é uma super oportunidade para quem trabalha nesse ramo. É uma oportunidade também que vai gerar melhorias na infraestrutura, porque, né, é como o Brasil, que eu vou usar uma analogia, que o Brasil gastou muito dinheiro fazendo estádio de futebol, que não tem lá muita serventia depois que acabou a Copa. Em alguns casos, assim, quase nenhuma serventia. E agora, por conta da pandemia, estamos tendo que forçosamente aumentar leitos de hospitais, aparelhar esses hospitais, e o mesmo está acontecendo com as empresas. Então, se eventualmente estavam protelando algum tipo de investimento, agora, mais do que nunca, terá que ser feito. Tudo, na medida do possível, terá que ser feito. Então, isso vai gerar melhorias. E muita tecnologia nova. Acredito que é uma super oportunidade para quem trabalha com produtos novos, novas demandas que estão surgindo, demandas para entrega, para retirar e para levar, tecnologias para desinfecção. Então, vai gerar muita oportunidade para muita gente. Então, cada empresa tem que pegar o seu planejamento estratégico e fazer essa revisão dos seus pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, e ver se alguma coisa daquilo que foi previsto para 2020 precisa ser alterada, ok? É o primeiro ponto. Depois disso, bom, temos que alterar, vamos alterar tal e tal coisa. A gente cruzou esses dados, os pontos fortes e fracos, as ameaças e oportunidades, e aí a gente fez o quê? A gente tem como uma saída desse raciocínio os objetivos estratégicos, certo? E esses objetivos estratégicos são bem macro da empresa, eles representam o propósito da alta direção ter esse negócio. Então, se eles foram alterados, o que vai acontecer? Nós temos, então, pegar todos os processos que compõem o sistema de gestão e fazer essa alteração em cadeia. Nós temos que ver, então, quais são os processos que vão trabalhar para atender essa nova revisão do planejamento estratégico, se são os mesmos processos, se tem algum outro, e que processos precisam sofrer adaptações para trabalhar para atender essa atualização nos objetivos estratégicos, que são o resultado, a saída do planejamento estratégico. Então, assim, aí a gente cai aonde? Na mentalidade de risco. Agora a gente vai aplicar a mentalidade de risco nesses objetivos estratégicos. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai, então, saber o que pode ser feito, o que a organização tem condição de aproveitar ou não. O que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, certo? Para aproveitar oportunidades e para mitigar as ameaças que pairam sobre ela. Ou então levar a níveis aceitáveis, ou eliminar riscos. Enfim, cada situação vai ter um desfecho específico. Então, basicamente, o que a organização vai aproveitar, que ela vai poder surfar na onda,
e o que ela precisa mitigar. Então, a partir daí, como saída da mentalidade de risco, ela vai indicar quais são os processos em nível gerencial e em nível operacional que vão trabalhar para atender, para poder aproveitar essas oportunidades e para poder mitigar ameaças, se for o caso, ou eliminar riscos, enfim, enfim, o que ela vai fazer para dar conta de ameaças, ok? Até aqui tudo certinho, tudo certinho. Então, vai desdobrar isso tudo para os processos que vão trabalhar para atender as mudanças. Então, o primeiro processo que eu peguei aqui, sabe, que é natural, que com certeza está na cabeça de vocês, é o processo de gestão de crises, né? Mas não é só ele. Então, o primeiro é ele. Por quê? Porque nesse momento a gente está no olho do furacão. Então, não é o momento de planejar nada. A gente não vai planejar medida preventiva agora. A gente vai só fazer mitigação, só vai tentar conter o máximo possível os danos que possam eventualmente ser causados pela pandemia. Então, por que eu chamo de, até antes eu vou fazer uma observação aqui, por que gestão de crises? Gestão de crises, assim, é um entendimento bem amplo. Na verdade, é um nome que pode englobar qualquer tipo de crise, inclusive uma pandemia mundial, um vendaval, uma enxurrada, um incêndio, processos judiciais, lucros cessantes, seja ele por qualquer fonte, enfim, qualquer coisa que seja uma crise, ele é muito maior. No âmbito da segurança de alimentos, a gente está falando de prontidão e resposta à emergência aqui, e de defesa de alimentos. Então, todas as empresas que são certificadas em uma norma de segurança de alimentos, elas têm um plano de prontidão e resposta à emergência, e elas têm um plano de defesa de alimentos. Então, esses a gente vai revisar no sentido de verificar se todas as medidas de contenção dão conta do que está acontecendo na pandemia, ou se a gente precisa colocar uma coisa a mais nesse momento, sempre no intuito de mitigação, porque estamos na crise. Novas medidas preventivas vão vir só depois que acabar essa crise, ou passar um tempo, e a gente tiver um conjunto, a gente vai ter o histórico, tá, de dados para analisar, e vamos, a partir desse próprio histórico, tomar as próprias medidas preventivas, né? Então, o que acontece? A última grande pandemia que tivemos foi há cerca de 100 anos, né? As pessoas que estão vivas hoje não são dessa geração. Todo mundo esqueceu o que aconteceu na última pandemia mundial de 100 anos atrás. Mas agora está muito na nossa memória. E nós vamos ter que tomar essas ações daqui para frente, porque nada impede que ocorra de novo. Não quer dizer, a gente não sabe se vai levar outros 100 anos para acontecer, ou se a gente vai ter uma daqui a 2 anos ou 3 anos. E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de terrorismo, tá, gente? Eu só estou dizendo que agora a gente tem um histórico, a gente está vivendo isso, e a gente tem que aproveitar isso, deve aproveitar isso, para incluir nos novos planejamentos e nas próximas medidas preventivas das empresas. O próximo processo é auditoria interna e verificação. E aí aqui vem uma grande novidade, tá? Que não é tão novidade assim, mas então o que é? É a possibilidade de fazer auditorias remotas, porque as pessoas estão sendo obrigadas a ficar de quarentena, as pessoas não está tendo, na maioria das vezes, nem transporte aéreo para qualquer lugar, né? Então não existe possibilidade de viajar para qualquer lugar como antes, né? Então, assim, muitas auditorias estão tendo que ser feitas de modo remoto. E desde 2011, o mundo começou a trabalhar no desenvolvimento dessa ferramenta. Vem sendo desenvolvida de lá para cá. Isso não é uma grande novidade, mas agora as pessoas começaram a se interessar muito por isso. E pode ser feito tanto a auditoria de certificação ou de manutenção de certificação, quanto a auditoria interna das empresas, tá? E tem algumas condições para isso acontecer. Se vocês quiserem saber mais, eu posso falar sobre isso ou em outra live ou em um vídeo. Me mandem mensagem. O outro processo é o controle de mudanças. Então, quem já está usando aí as novas versões da ISO 22000, da 9001,
e quem está no esquema FSC já sabe que existe esse processo também, que é o de controle de mudanças. Então, qual é o objetivo aqui? É toda vez que existe uma mudança, que seja mantida a capacidade de entregar alimentos seguros. Então, eu preciso alterar o controle de mudanças, vai depender da extensão das mudanças. Então, se eu analisar o meu sistema de gestão e descobrir que eu só vou mudar um ou outro papel, um ou outro procedimento, um planejamento, vou alterar muito pouco, eu não preciso fazer um registro de controle de mudança. Agora, se eu vou ter uma mudança que vai demorar mais tempo, que é bem mais consistente, aí vale a pena, porque eu mantenho tudo sob controle e eu consigo planejar os estágios de mudança e consigo demonstrar isso, e feito de uma maneira organizada, planejada, mantém-se a capacidade de entrega de alimentos seguros. Então, assim, vai fazer o quê? Daqui para frente, olhando todos os processos que compõem um sistema de gestão, que são aproximadamente de 20 a 30, você vai avaliar, então, quais processos que vão ser modificados, porque os processos são modificados, né, como que, se houver alteração no planejamento estratégico das empresas, se houver alteração na mentalidade de risco, certamente vai ter alteração nos processos. E quando existe alteração nos processos, a gente precisa fazer alteração nos procedimentos, nos planejamentos, nos documentos que dão materialidade àquilo que foi planejado, certo? Então, assim, nós temos um caso de 2 clientes aqui, eu posso citar para vocês, que a gente fez uma transição que levou aproximadamente 2 anos para mudar, a gente queria mudar o estilo da documentação, a gente queria enxugar aquilo que era muito burocrático, puro texto, a gente queria modificar, fazer uma engenharia enxuta. Então, esse cliente optou por abrir um registro de controle de mudança para todos os processos e conseguiu mostrar fase a fase qual era o previsto para todos e deixou em transição. Aquilo que ia sendo concluído ia sendo dado baixa do controle de mudança e ficava aquilo que estava em transição. Então, envolveu, inclusive, a eliminação de lista mestra, tornando tudo muito mais enxuto. E nós tivemos um outro cliente que tinha tanto ajuste de infraestrutura para fazer, que ele abriu um controle de mudanças para montar todo um cronograma, para poder mostrar todas as etapas de correção dessa infraestrutura, que levou, assim, mais ou menos uns 4 anos para tudo ser concluído. Então, são exemplos. Procedimento comercial, vocês podem se perguntar, mas eu tenho que mudar? Eu não sei, talvez sim, talvez não. Não se faz nenhuma mudança sem que isso tenha vindo do planejamento estratégico da empresa. Não é você decide e faz. Então, isso também é uma outra grande vantagem, uma outra coisa que ficou muito legal por conta das novas revisões das normas ISO. Não se faz mais nada, se não se cria documento sem que, não se altera, sem que isso tenha vindo, essa mudança tenha vindo lá do topo do planejamento estratégico, se espalhando para a base dos processos. Esse é, no meu entendimento, o maior ganho das normas. Aí, então, a gente vai pegar o APPCC, vai pegar o Projeto de Segurança de Alimentos, que é o processo que aplica a metodologia de APPCC para poder dizer quais são as etapas em que controles de segurança são requeridos para o produto. Então, coronavírus é perigo biológico? Sim, tá? Ele é um vírus. Ele é perigo de segurança de alimentos? Até onde se sabe, não, tá? Mas ele é o quê? Ele é um perigo que está no ambiente de processamento de alimentos. E ele é altamente contagioso de pessoa a pessoa. Então, a gente tem que pegar o projeto de segurança de alimentos com o APPCC e revisar todo o projeto do início ao fim para avaliar se tem alguma coisa que precisa ser modificada nos controles entregues para produção, entregues para aquisição, entregues para as boas práticas. Eu vou fazer uma live aqui semana que vem para falar só sobre isso, só sobre as atualizações de APPCC e das boas práticas. Então, fica atento aqui, te inscreve aqui, se você entrou aqui caiu de paraquedas, te inscreve aqui, mostra na sua empresa, convida o pessoal, eu vou divulgar por aqui
a data, o horário direitinho que eu vou falar sobre as mudanças do APPCC e das boas práticas, por conta disso tudo. Então, a gente vai ter que avaliar onde tem pontos de contato com as pessoas que pode acarretar contágio. A gente vai falar dos materiais recebidos, que cuidados tem que ter, vai falar das superfícies contaminadas, do transporte, do armazenamento. Então, me deixem aqui, né? Vão pensando nas perguntas, vão me mandando mensagem, fiquem atentos, mostrem para colegas, mostrem nas suas empresas, se vocês quiserem saber, e venham para a live. Essas coisas, essa aula, essa live que eu estou fazendo aqui, também faz parte do... vai ficar de aula bônus para os meus alunos do curso de APPC Online, que nós estamos tendo oportunidade aqui em tempo real de fazer, de falar e de aplicar uma super atualização no sistema de gestão de segurança de alimentos por conta de uma coisa que está acontecendo mundialmente, está afetando todo mundo, tá? Então, assim, no processo de aquisição, que mudanças eu preciso fazer? Eu tenho que olhar a minha inspeção de recebimento, eu tenho que olhar se eu tenho o fluxo correto de materiais, porque o vírus vive na superfície, em diversos tipos de superfície por bastante tempo. Não é difícil de eliminar, mas ele vive, ele tem capacidade de sobreviver, né? Na produção, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que percorrer todo o fluxograma e revisar coisas que a produção até então talvez não se preocupasse, como o distanciamento entre as pessoas, providenciar maior distanciamento entre elas, enxugamento de turnos ou ampliação de turnos para poder ter um espalhamento das pessoas, fazer revezamentos. Eu tenho pessoal treinado para isso, eu tenho pessoal suficiente para isso. O que isso interfere na minha produção? Eu tenho que novamente pegar esse meu fluxograma, que já foi validado, que está implantado, e vou ter que revisar, vou ter que verificar de novo esse fluxograma. Então, o COVID está incitando um novo evento de verificação de todo o fluxograma de produção. Né? E por falar nisso, né, existem 3 métodos diferentes que eu ensino para poder validar fluxograma de produção, que eu ensino para os meus alunos do meu curso de APPC Online. E quanto aos procedimentos de boas práticas, então eu vou citar apenas alguns, porque nosso tempo está acabando aqui, não sei ainda muito quanto tempo a gente tem, mas eu vou falar aqui dos principais. E pode ser que ainda falte, mas eu vou falar os principais. Higiene do manipulador, higiene do pessoal, tá? Então, a questão do distanciamento, a questão da etiqueta respiratória. Se as pessoas não pensaram em etiqueta respiratória, chegou o momento, porque espirros e tosse, gotículas podem espirrar nas pessoas, podem contaminar as pessoas. Então, precisa ter, eventualmente, um treinamento novo sobre isso. Higiene de mãos, lavagem e desinfecção, porque muitas vezes a gente ensina e o pessoal, às vezes, faz para inglês ver, ou não se estruturou apropriadamente, ou não se estruturou na extensão que precisava. Revisar todos os meios de higiene, revisar as condições das roupas, dos uniformes. Precisa tomar banho na empresa? Não precisa. Tudo isso tem que ser visto. E o próprio uso de EPIs, isso tudo tem que ser mais esclarecido do que nunca. O mais legal disso tudo é que a questão da higiene do pessoal, a higiene do manipulador, vai acabar se estendendo para o planeta inteiro, vai sair do âmbito das empresas de alimentos, dos profissionais de saúde, vai acabar sendo um conhecimento que vai ser transmitido para toda a população, vai ter uma melhoria nesse sentido, com certeza. Outro processo, né, higiene da indústria, higiene dos móveis, equipamentos, máquinas, utensílios, que eu costumo chamar de higiene da indústria, para não ser um nome tão grande. Então, eu tenho que revisar isso aí tudo. A contaminação cruzada, o procedimento de contaminação cruzada, que é onde a gente costuma alocar o zoneamento das áreas, conforme o risco oferecido por todas as diversas áreas dentro de uma indústria. Então, tem que revisar isso aí. Áreas para desenvase, para higienização de materiais.
eu tenho na minha empresa, eu tenho que ter, eu estava em projeto, agora chegou a hora de pensar nisso ou de implementar. O armazenamento, então, as limpezas do ambiente, a higiene no desenvase, no abastecimento da produção, o transporte e distribuição, como é que é o treinamento desse pessoal, porque o pessoal pode se contaminar por ter uma superfície contaminada, né? Esse transporte, como é que é? Ele é próprio, ele é terceirizado? Eu preciso treinar o meu terceirizado ou não? Né? O meu terceirizado dá conta? A questão da infraestrutura predial, eu preciso fazer algum ajuste? Eu vi na televisão que estavam fazendo em São Paulo cabines onde as pessoas entram e se descontaminam do vírus. Então, pode ser que alguma coisa nova seja desenvolvida e que isso possa ser aproveitado nas empresas de alimentos. Eu vi essas cabines e achei tão legal aquilo, eu fiquei pensando, poxa, como seria bom que tivesse no condomínio onde eu moro, seria tão prático. Eu acho que muita coisa nova vai surgir e muita oportunidade legal para desenvolvimento por conta disso tudo. E o recursos humanos, que é um processo onde geralmente absorve aqueles requisitos de saúde do manipulador. Tá? O recursos humanos aqui ganhou umas tarefas especiais aqui. Ele vai ser responsável assim, de transmitir essa informação de modo muito transparente, geral para todo mundo, em todos os procedimentos que forem atualizados por conta da Covid-19. Tá? Então, medidas extras que não foram pensadas antes, mesmo de controle clínico, por exemplo, de tomar a temperatura do pessoal no início, na entrada, na portaria, isso ninguém pensou de fazer. Evitar aglomerações, que medidas que vão ser tomadas, por exemplo, nos refeitórios, né? Tem que disponibilizar, ou tirar mesas, ou bloquear cadeiras, aumentar mais o tempo de almoço, para poder mais gente vir de modo espaçado, para não ter aglomerações. No transporte, ajuste no transporte das pessoas. Talvez precise dobrar o número de viagens. Quem são as pessoas que podem ser enviadas para home office ou não? Então, todas essas questões alteram o procedimento, o planejamento do procedimento de recursos humanos, tá? Bom? E depois, se tiver alguém contaminado ou com suspeita, o que se faz? Então, eu vou falar sobre isso com maiores detalhes na próxima live, na semana que vem, que eu vou divulgar aqui para vocês. Então, agora, se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram fazer, vocês podem me encaminhar perguntas agora, porque a gente ainda tem um tempinho aqui, antes de encerrar essa live, tá? Se você gostou dessas informações, mostra na sua empresa, mostra para os seus colegas. Se tiverem alguma pergunta agora para fazer sobre isso, façam, que mais ou menos o que eu me preparei para falar, assim, em termos de atualização, era isso. Vocês podem ver, né, que essa atualização, ela não se resume só ao procedimento de gestão de crise, é muito mais amplo. É muito mais amplo. Talvez não tenha se dado conta, porque está todo mundo no olho do furacão, mas a revisão vai mais além. Vai ser caso a caso e vai bem mais além. A Elis está dizendo, muito boa live. Obrigada, Elis. Que bom. Vocês têm alguma pergunta? Se vocês não tiverem, eu vou encerrar. Agora que eu estou vendo que a gente está aqui nos 40 minutos. Bom, gente, então eu vou encerrar. Já que vocês não têm aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. É isso aí. Então, eu vou encerrar, pessoal. Não, tem uma pergunta aqui. Aqui a Miriam está perguntando como é feito o processo de percorrer todo o fluxograma. Se precisa ir em loco com a ESA. Então, precisa percorrer o fluxograma, assim, você vai percorrer, né? Você vai pegar ele, o seu planejamento, e você vai dar uma olhada. Eu acho que vocês vão ter que fazer as duas coisas, tá? Então, vai depender. Mas a primeira coisa é você fazer uma análise de todas as suas etapas, porque a equipe conhece o fluxograma, né? Então, pega o gestor de produção, a pessoa que mais conhece o fluxograma, percorre junto com ele, o pessoal da qualidade, o pessoal que coordena o sistema de gestão, junto com quem conhece, ou o responsável, o gerente da produção, enfim, a pessoa que conhece a produção,
e comece a percorrer com esse olhar de procurar onde pode ter pontos de contágio com as pessoas e onde pode ter algum tipo de vulnerabilidade do próprio produto, né? Então, indústria é uma situação. Agora, vamos imaginar que seja um restaurante que está exibindo o produto pronto para o consumo, ou produto cru, saladas prontas para o consumo, que não vão passar por mais nenhum tratamento térmico, pronto. E aí, qual é a possibilidade? Uma pessoa pode projetar gotículas de tosse ou espirro e isso contaminar o alimento que está exposto para o consumo, que está pronto, né? Então, todas essas questões vão depender da natureza da empresa e vão depender das etapas, que etapas estão envolvidas. Então, sim, você percorre o teu fluxograma documentado, se necessário, percorre em loco, não precisa ser toda a ESA, tá? Você tem que pegar a pessoa que mais sabe, mais tem conhecimento do processo, pelo menos para fazer uma avaliação inicial e planejar se mais pessoas precisam se envolver. Mas, com certeza, você vai rodar uma nova verificação desse fluxograma, sim, com certeza. Porque, no mínimo, para poder você dizer que você avaliou essa situação e que ou não tem perigo nenhum, ou que você precisou fazer ajustes, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não consigo ver se tem alguma para antes. Mas, enfim, do pessoal que está aqui, né? Tem mais alguma pergunta, gente? Senão, a gente se vê semana que vem, na próxima live. Então, eu vou encerrar aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu sou a Silvia Berenguer e vem comigo.